Olá, pessoas, boa noite. A ideia desse vídeo é gravar uma breve explicação sobre uma questão que a gente vem estudando na disciplina Estado e Políticas Sociais, que é a dinâmica, a estrutura e como funciona o sistema de políticas públicas no Brasil, de forma geral, né? Como que esse sistema se estrutura, o financiamento e tudo mais. E como que é a dinâmica entre os entes federados. Mas, especificamente, o assunto desse vídeo, a gente vai tratar da educação indígena, dentro da educação pública de forma geral, né? Tudo isso a partir da Constituição de 88. A educação indígena no Brasil exige entender o indígena como um cidadão de direito, né? Ele não é mais aquela figura que precisa ser integrada à comunhão nacional, que precisa ser retirado de uma condição inferior ao, vamos dizer assim, Estado moderno, né? E tudo o que o Estado moderno procura tipificar e controlar. A partir de 88, esses paradigmas que vigoraram durante décadas no Brasil, eles serão substituídos por um aspecto multicultural, mais assim integrador. E a educação ela cumpre um papel fundamental nesse sentido, que a educação ela vai cumprir aqui o papel de um instrumento de cidadania. A educação não como aculturação, mas um instrumento de cidadania, tá? Então a gente rompe com o modelo de integração forçada e reconhece a diversidade cultural através da educação como um dos instrumentos da cidadania. Essa lei não é específica da educação indígena, mas é importante ressaltar ela aqui primeiro porque ela integra a história indígena à educação formal como um todo, tá? E depois dela fica mais fácil de pensar as singularidades do conceito, né, e do currículo formal da educação indígena de forma específica. Outro instrumento normativo que perpassa também os povos originários ou a população indígena é a Convenção da OIT, a 169. É nela que, através de um decreto no Brasil, vai entender a educação tanto como um sistema de cooperação entre os entes, mas especialmente envolvendo a participação ativa dos indígenas. Os indígenas constroem um currículo, eles participam da escola, né, da escola indígena, eles estão ali ativamente participando dessa instituição escolar e principalmente traz a noção da educação bilíngue. Tá? A educação indígena tem a possibilidade, não, não é necessariamente obrigatório que essa educação seja bilíngue, mas traz essa dimensão dentro da educação pública, da escola moderna financiada pelo Estado. Essa educação bilíngue é o português e a língua nativa de determinadas regiões, né? Mas o mais interessante é o conceito intercultural, né? Porque a escola indígena não é só indígena, é intercultural. O bilíngue aqui e o intercultural, eles significam um currículo que contempla tanto os saberes tradicionais indígenas quanto a própria historicidade do Brasil como país inserido no mundo. Então, o intercultural é o encontro dessas duas dimensões civilizacionais, vamos dizer assim, né? A educação moderna formal e a educação indígena. Nessa
ideia da educação intercultural, tem um conceito específico que foi desenvolvido de forma assim dentro do currículo e da própria construção da instituição escolar indígena, que é o territórios etnoeducacionais. Tá? Isso aí foi regularizado pelo decreto 6861 de 2009 e entende a escola indígena assim em uma construção diferente da escola urbana, da escola quilombola, rural. Essa talvez seja a maior especificidade da escola como instituição voltada para o currículo da educação indígena, que são os territórios etno-educacionais. O que significa isso? É que a escola indígena ela não está inserida dentro de divisões políticas territoriais. Ela se expande pelo Brasil a partir das relações étnicas desses povos. É muito parecido como se estrutura também a saúde indígena, né? As casas de atenção à saúde indígena, o etnodesenvolvimento indígena também, que é outro conceito. Então a gente tem aqui os territórios etnoeducacionais, tem também a lei que obriga todas as instituições escolares a ministrarem aí aspectos da cultura indígena ligadas à historicidade do país como um todo, patrimônio cultural, material e imaterial, e a noção de que tudo isso deve ser construído em parceria com a comunidade. Não é simplesmente um mecanismo de indução que emana do MEC. Não, isso deve chegar até os territórios etnoeducacionais e dentro deles isso vai ser construído junto com a comunidade indígena. Portanto, a educação indígena integrada ao Sistema Nacional de Educação, aprovado em lei em novembro de 2025, mas que já vem aí desde a Constituição de 88, é uma educação intercultural, bilíngue, e que não pressupõe mais a integração dessa pessoa à comunhão nacional, mas trazer os povos originários como parte da historicidade brasileira e que assim podem construir a cidadania através da educação como instrumento. A educação na qual eles participam do projeto político-pedagógico e dos territórios etno-educacionais. É basicamente isso. Por último, e não menos importante, sobre o território etno-educacional, é o seguinte: o etno aí é a consciência, o sentimento de pertencer a um grupo específico. A gente não está falando de uma observação antropológica externa, que é a etnicidade.